Minha gente, parece que contra todas as expectativas essa geringonça deu certo. Então estamos de volta ao canal do Lombada Quadrada aqui no YouTube. Pronto, aí agora a gente tá tão empolgado que eu resolvi cometer uma ousadia. Falar hoje sobre um livro que eu li no ano passado, um dos melhores livros que eu li no ano passado. Só que eu rodei e não consegui escrever sobre ele. Então vamos ver aqui se no vídeo a gente desenrola. O livro é esse aqui, ó. O Enterro do Lobo Branco, da Márcia Barbieri, publicado pela editora Patois. Esse livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura no ano passado e ele também entrou na lista do Data Lombada como um dos melhores livros que o blog leu em 2018. Tanto eu quanto o Carlos adoramos, assim, é realmente uma das grandes obras aí dos últimos anos. Só que não é fácil falar sobre esse livro. Bom, talvez seja mais interessante até começar a falar sobre a autora, né? A Márcia Barbieri é formada em letras, é mestre em filosofia. No ano passado a gente foi para um debate em que ela estava, né, com os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. A mediadora perguntou para a mesa: o que é literatura para vocês? E a Márcia respondeu: para mim, literatura é só sentimento estético. Então isso talvez explique até melhor o que é o livro do que se a gente começar aqui a falar sobre a narrativa, mas vamos tentar. O Enterro do Lobo Branco tem um narrador que é meio louco, enfim, ele começa a história, a gente não sabe se ele tá num hospício ou numa prisão, sofrendo um tratamento ou tortura, mas de qualquer forma é um cara completamente obcecado por uma personagem feminina chamada Alice, mas que vai mudando de nome ali muito, quase que imediatamente no romance. Então Alice vira Augustina, Esté, Estela, Catarina, ele vai chamando ela de todos esses nomes ali ao longo já das primeiras páginas, criando uma certa confusão e uma certa sensação de que, na verdade, esse cara é obcecado por mulheres de forma geral. E aí, na loucura que a gente acompanha, né, o tempo inteiro os pensamentos desse cara que a gente está lendo nas páginas, percebe ali uma pulsão sexual muito grande, né? Ele está o tempo inteiro, de alguma forma, trabalhando em cima de uma vontade, de um tesão ou de um desejo reprimido nessa circunstância, né? De ser um cara louco que está confinado de alguma forma e que está aí elaborando tudo dentro da cabeça dele. Em algum momento, essa Alice, que também é Esther, que é a Augustina, que é a Catarina, a gente percebe que ela é, na verdade, um cadáver e que esse cara está transportando esse cadáver numa grande viagem que a gente não sabe exatamente para onde é, mas que tem como base essa necessidade tão grande dele de estar no domínio completo dessa mulher que ele não consegue se desfazer sequer do seu corpo já apodrecendo. Então, sim, é um livro bem pesado. E aí o que a Márcia fala sobre essa experiência estética, né, da literatura como sentimento estético. Além de investir numa história que não é exatamente uma narrativa, não existe muito um começo, um meio e um fim, é tudo muito em cima de sensações, ela também experimenta na forma como ela escreve esse texto, né? O texto inteiro é sem pontuação, a gente não vê vírgula, não vê ponto, não vê ponto e vírgula. Às vezes aparece uma interrogação e ela está de cabeça para baixo, como se fosse no espanhol. Então essa experiência estética também está colocada no texto, mas de uma forma muito interessante, porque inclusive você é conduzido pela Márcia no ritmo do texto, apesar da falta de pontuação. Então, apesar de toda a densidade, da complexidade e do peso que esse texto tem, é uma leitura muito ligeira. Você vai lendo, e não consegue parar até o fim. E outra coisa bem interessante é que no meio da narrativa, ou da narrativa, entre aspas, ela coloca entre colchetes trechos que são como previsões, né? São momentos de clarividência desse narrador, que eles não interferem na narrativa, né? Eles são quase uma história à parte, mas que pontuam o texto o tempo inteiro com esses pensamentos sobre o que seria um futuro nessa história, nesse momento da história. E nesse encontro com autores finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura no ano passado, a Márcia explicou um pouco o que é que ela quis fazer com esse romance, né? Ela diz que quis deixar muito claro como o corpo pode ser possuído. Um corpo, qualquer corpo, né? E nesse caso, ela usou o corpo morto como objeto, ou seja, como um ato extremo de obsessão. E ela falou também que a dominação não é uma exclusividade do homem, embora o livro tenha acabado como uma crítica ao macho. Isso está bem claro em vários trechos, enfim, até pela escolha. O personagem é um homem obcecado por mulheres, mas em um dos trechos isso fica bem evidente, eu vou ler aqui para vocês.
Eu estava errado desde o princípio. Jamais deveria ter retirado Esther daquela caminhonete que transportava os cadáveres. Eu deveria ter escutado a minha intuição. Algo me dizia a coisa estava mais podre que de costume. Deveria ter sido mais paciente, esperar que os homens descarregassem o corpo no IML, depois entraria lá, reconheceria o corpo, falsificaria uma certidão de casamento. É assim que os homens de hoje provam que são donos das mulheres, têm direitos sobre sua vida e sua morte, a sua carcaça seria minha por lei. Outra coisa bem interessante é que o livro faz várias referências a outros autores e a outras obras da literatura. Eu não peguei fração disso, né? Mas percebi algumas. E uma delas está num desses trechos entre colchetes que são como profecias do narrador. Ele fala assim: haverá um tempo em que todas as sinapses se encontrarão e ocorrerá uma espécie de epifania ou curto-circuito universal e todos os cérebros conectados falarão a mesma língua. Os partidos políticos serão alvejados e ninguém vomitará asneiras inconcebíveis porque os pensamentos serão projetados por uma única mente. Os santos dormirão tranquilos, as promessas serão extintas, os deuses serão libertados de seus postos porque ninguém jamais os invocarão. Anjos soprarão nos ouvidos dos demônios e estourarão seus tímpanos. Os desejos serão aniquilados e nenhum corvo flertará com os mortos e os bem-te-vis gritarão em seus galhos murchos de arruda, Nevermore. Então isso aí é uma citação bem clara ao Corvo, poema do Edgar Allan Poe. O Enterro do Lobo Branco é o segundo livro de uma trilogia que a Márcia começou com um outro romance chamado A Puta. O terceiro, no final do ano passado, ela disse que estava terminando de escrever, então esse livro deve estar estourando aí nas livrarias daqui a pouco. E claro que a gente vai ficar aqui esperando ansiosamente. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu queria fazer o registro dos livros que chegaram, enviados por autores e por editoras. O primeiro é esse aqui, Avenida Molotov, do Pedro Guerra. É um romance que tem como pano de fundo os protestos no Brasil, mas principalmente na Avenida Paulista, no fatídico ano de 2013, cujas consequências estamos vivendo até agora. Também recebemos da Andrea Catropa, Homens Adoram Mulheres Perfeitas. A Andrea mandou esse livro pra gente, mandou mais um, vai ser sorteado já já no Lombada Quadrada. Ela mandou também com um envelopinho com spoilers, tô até com medo de abrir. Da Companhia das Letras, a gente recebeu O Corvo, Edgar Allan Poe, uma edição com as traduções de Machado de Assis e de Fernando Pessoa. Também da Companhia, muito oportuno para esse momento, O Povo contra a Democracia, do Yashka Monk. Não sei se está certa a pronúncia, mas enfim, está aqui a capa. E por fim, recebemos Grande Sertão Veredas, essa nova edição bonitona aqui da Companhia das Letras, que eu já estou relendo, tá? Grande Sertão é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. E com relação a esse aqui, eu queria dar um recado. Eu comecei uma thread no Twitter do Lombada Quadrada, então sigam a gente lá, que vocês vão acompanhar junto comigo as impressões sobre essa releitura. Eu coloco algumas ideias, alguns pensamentos e alguns trechos também da grande obra de Guimarães Rosa. Então é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal para acompanhar as nossas atualizações. Falou? Tchau!